As fronteiras não dividem apenas os países, mas também separam pais de filhos, ricos de pobres, cristãos de muçulmanos. E dentre elas, existe a fronteira mais perigosa de todo o mundo. Vamos ver um pouco mais sobre isso. A fronteira Sérvia-Hungria, o coração da Rota dos Balcãs, é a linha que se estende por 151 quilômetros ao sul da Hungria, separando o país do território de Vojvodina, na Sérvia, e que se estende entre duas fronteiras tríplices, a oeste com a Croácia e a leste com a Romênia. E por aqui, imigrantes entram ilegalmente na União Europeia ao cruzarem os trilhos entre a Sérvia e a Hungria. Em setembro, a fronteira foi fechada, obrigando os refugiados a buscarem novas rotas para poderem atravessar. Em agosto do ano de 2023, a quantidade de pessoas detectadas nas fronteiras da Europa ultrapassou o número registrado em todo o ano passado. Foram 350 mil pessoas, sem contar as que passaram despercebidas. O diagnóstico médico dessas pessoas indica que eles sofreram violência. Ou seja, após serem analisados por equipes médicas, a grande maioria dos atravessadores de fronteira apresentavam hematomas. Esses ferimentos, na sua grande maioria, vêm da forma em que as pessoas são tratadas ao tentarem cruzar a fronteira da Sérvia para a Hungria. Atravessar essa fronteira pode significar passar por cintos, bastões, chutes, socos, spray de pimenta e gás lacrimogênio. Essas são práticas comuns contra aqueles que querem atravessar. A nossa segunda fronteira é tão, ou quem sabe até mais perigosa do que a anterior. Essa é a ponte coreana sem volta. É a fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, que está fechada e altamente protegida por militares há 62 anos. Essa é a fronteira mais militarizada do mundo. Nessa placa está escrito Ponte Sem Volta e pode ser vista do lado sul-coreano desde o fim da década de 1990. Cerca de 28 mil norte-coreanos fugiram para o país vizinho. Recentemente, ambos os países concordaram em permitir que familiares se reunissem perto da fronteira. Mas ela foi reforçada com perigosas armadilhas e poderosas luminárias, que permitem iluminar todo o caminho. E esse é o padrão mantido até hoje. As fronteiras podem ser naturais, feitas por água, como rios e oceanos, ou podem ser imaginárias, feitas apenas por terra. Essa próxima divisão territorial é uma das mais famosas do mundo. A longa fronteira entre Estados Unidos e México. Muralhas enormes protegem a fronteira. São cerca de 1.000 quilômetros de concreto, chamados pelos americanos de a parede de tortilha. No mundo inteiro, essa é uma das fronteiras mais protegidas, com mais de 18 mil oficiais posicionados. Mas também é uma das que mais são atravessadas ilegalmente. Mesmo assim, milhões tentam a sorte nos Estados Unidos. Em 2016, por exemplo, 6,7 milhões de mexicanos viviam no país vizinho como imigrantes ilegais. Entre o número total de travessias sem documentação, 90% eram do México. Acontecem cerca de 700 deportações por dia. A fronteira entre Estados Unidos e México é uma fonte de atritos políticos e de profundas tensões. Mas nessa lista, ela não está em primeiro lugar, apesar de ser catastroficamente problemática. E uma das fronteiras que mais gera debates políticos, religiosos e até culturais é a fronteira Marrocos-Espanha. Duas realidades econômicas totalmente distintas que se chocam nos enclaves espanhóis de Melilla e Ceuta, que fazem fronteira com Marrocos. Olhando pelo mapa, é claro que Marrocos não faz fronteira com a Espanha. Mas acontece que na África existem duas cidades que são território espanhol, e essas duas fazem fronteira diretamente com Marrocos. Desde a sua entrada para a União Europeia, a Espanha passou a reforçar suas fronteiras nessas duas localidades, para tentar evitar, ou ao menos conter, de alguma forma, a entrada de imigrantes vindos da África. Ao entrar por ali, eles usam a Espanha como porta de entrada para a Europa. E com isso foram construídos muros nas cidades de Ceuta e Melilla. Refugiados de toda a África buscam uma maneira de colocar os pés em um país europeu, porque ali eles podem pedir asilo, principalmente por conta de miséria e constantes guerras e conflitos por recursos básicos. Até o momento, vimos fronteiras que são distantes de nós, mas agora vamos ver o que nos cerca e a realidade do nosso país que muitos não conhecem. Essa é a fronteira Brasil-Bolívia. É considerada atualmente área de extremo risco. O problema aqui é o tráfico de mercadorias proibidas, armas e vários tipos de drogas. Além, é claro, dos contrabandos mais comuns, como animais de espécies raras e itens roubados. Nesse trecho, existe um grande problema, pois faltam equipamentos básicos de monitoramento. Não existem funcionários o suficiente para cobrir a área.
nem tecnologia ou investimento necessário para um ponto tão importante. Muitas pessoas desconhecem a existência desses problemas por aqui. Mas a próxima da lista é a fronteira Haiti com a República Dominicana. Apesar de ambos os países dividirem a mesma ilha, a realidade entre eles é bem distinta. A República Dominicana é um paraíso turístico, enquanto o Haiti é um dos países mais pobres do planeta. Logo, muitos haitianos se mudam para o país vizinho. Em 2015, a República Dominicana criou severas leis de imigração, deportando 40 mil haitianos. Mas foi em 2022 que as coisas começaram a ficar extremas. Foi construído um muro para dividir os países. Esse homem se chama Luiz Abinader, o então presidente da República Dominicana, e ele inaugurou essa divisória territorial, uma estrutura que serve para dividir a República Dominicana do Haiti. Esse muro de fronteira é ostentado com os argumentos de que a República Dominicana não pode assumir a crise política e econômica do país vizinho. A construção desse muro fez várias pessoas perderem as suas famílias. E a história entre essas duas nações é conflituosa, pois a sua fronteira é gigantesca, com quase 400 quilômetros. Enquanto a construção do muro ainda está acontecendo, vários soldados acompanham os trabalhadores. O muro promete ser firme e ter uma estrutura extremamente robusta para suportar qualquer coisa. E o orçamento estimado é de mais de 30 milhões de dólares. Um fato curioso é que o dinheiro usado para a construção do muro poderia suavizar, por vários anos, a crise no país vizinho. E então seguimos a nossa lista de fronteiras mais perigosas, indo agora para a milenar tensão na fronteira Egito e Israel. Aqui são separados as religiões islâmicas, judaicas e algumas outras. E o recorde de paz nessa região é de apenas 30 anos. Há mais de 2.000 anos essa fronteira recebe conflitos de diversas formas. No fim de 2013, Israel concluiu a construção de uma cerca que dividia os dois territórios. E assim ela impediu parte da imigração ilegal e de terroristas. Apesar de não ter resolvido o problema, as tensões diplomáticas continuam. E não há nenhuma expectativa de que esse lugar, algum dia, possa ser de fato um local pacífico. Muitos lugares na Terra possuem fronteiras conflituosas de mais de 1000 anos. E um deles é a fronteira Paquistão-Índia. O primeiro conflito moderno oficialmente registrado foi entre 1947 e 1949. O conflito aqui foi tecnicamente religioso. Isso porque muçulmanos, hindus e budistas entraram na linha de frente. E o conflito se tornou uma grande confusão religiosa com ataques terroristas. O resultado foi a morte de mais de 30 mil pessoas. A relação entre esses dois países é extremamente tensa. E a fronteira é algo extremamente perigoso. Ao passar por essa fronteira, tudo é revistado. Bens, objetos pessoais, principalmente documentações. E todo mundo por aqui sabe que deve evitar ao máximo cruzar essa fronteira. O mundo por muito tempo foi dividido por muros. Inclusive, era assim que as antigas cidades reais se fortificavam. Mas entender que existem nações erguendo muros contra os seus vizinhos no mundo atual pode ser chocante. Uma delas é no Saara Ocidental, onde temos o Muro Marroquino, ou chamado de Muro do Saara, e é uma das maiores barreiras militares ativas em todo o mundo. Tem mais de 2.700 quilômetros de extensão. É 16 vezes maior do que o Muro de Berlim. Ele foi construído basicamente com areia e pedras e é vigiado por milhares de soldados, além de radares. A construção desse muro aconteceu durante toda a década de 80 e o território é controlado por Marrocos. E ainda próximo ao deserto, temos a fronteira Israel-Cisjordânia, onde é localizado o Muro de Israel. Com aproximadamente 700 quilômetros, ele ainda está em construção. E o objetivo desse muro é apenas gerar segurança, pois já aconteceram vários ataques terroristas a Jerusalém e eles querem proteger essa região. A construção desse muro foi alvo de muitas críticas e também de muita polêmica. Israel e Palestina vivem um conflito interminável. Mas aqui nesse vídeo, nós temos que falar da fronteira atual mais perigosa do mundo. E por já termos passado por tantas, não é fácil de você imaginar qual seja atualmente a fronteira mais perigosa de todo o planeta. A mais perigosa do mundo atual é a fronteira Rússia-Ucrânia. Mas caso isso não estivesse acontecendo e essa região estivesse em paz,
A fronteira considerada mais perigosa do mundo é a selva entre a Colômbia e o Panamá. Além dos próprios riscos naturais da selva, as pessoas geralmente que fazem essa travessia tão perigosa estão interessados em chegar até os Estados Unidos. Mas por aqui se escondem vários grupos criminosos e terroristas. As histórias que acompanham essa selva são inacreditáveis, dignas de filmes. Grupos organizados de verdadeiros psicopatas que capturam humanos e fazem experimentos. Tiram membros, fazem torturas constantes, entre vários outros tipos de bizarrices até difíceis de serem mencionadas nesse vídeo. Essa selva é o verdadeiro terror no mundo real, algo que extrapola muito a bizarrice comum dos crimes que vemos hoje em dia. E agora que já vimos tantas fronteiras diferentes uma das outras, eu vou te mostrar que durante uma época específica do ano é possível ir da Rússia para os Estados Unidos a pé. Esse é um fenômeno que acontece em uma única região. E nesse vídeo que está passando na sua tela agora, você pode conferir por que é proibido ir da Rússia para os Estados Unidos utilizando esse método de caminhada. Se inscreva no canal EconoSimples para receber novos vídeos.